Este é um trabalho realizado por um grupo das formações que a gente fez em 2020. No primeiro grupo elas criaram uma história com relação a uma ação do bombeiro, ali o Disque 193, que é para prevenir, e colocaram o carro do bombeiro em prontidão ali para atacar o incêndio, né? Então, como é que funciona o carrinho do bombeiro? A gente vai colocar o aplicativo, olha, ele está ficando, a tela do celular ficou lilás, roxinha, e agora, então, a Ju está posicionando aqui para mim o caminhão, né? E vai colocar ali as coisas que o caminhão faz. Então ele vai jorrar a água lá no incêndio, né? Assim. Aí nós temos o caminhão em ação com a pintura dos alunos, né? Esse caminhão foi pintado pelo aluno, no caso, tá? O caminhão abastece, né? Ele está jorrando novamente. E assim a gente consegue ver um elemento de realidade aumentada que encanta as crianças e que pode ser muito útil aí na aprendizagem. Maravilhoso. Adorei. E mostrando no telão, ai, eu quero ser criança de novo. Sumiu aqui, excelente. Muito legal. Olá, eu sou Juliane Bider, eu sou formanda do curso de Ciências Exatas da FURG, aqui em Santo Antônio da Patrulha. E durante o meu estágio no ensino médio, eu quis trabalhar com realidade aumentada com os meus alunos. Então eu fui atrás de algumas tecnologias, algumas cartas, algumas formas de trabalhar a realidade aumentada na sala de aula. E uma das coisas que eu encontrei então foi uma tabela periódica dos elementos. Essa tabela ela não está completa, então faltam alguns elementos, mas é possível demonstrar para os alunos os átomos, o número de elétrons, número atômico e número de massa. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que funciona essa tabela. Então, eu abro o aplicativo no meu celular e se eu chegar perto aqui da tabela, da cartinha do elemento, então eu vou conseguir enxergar o número atômico dele, o número de massa, o símbolo desse elemento químico, o nome dele, também a distribuição eletrônica dos elétrons ao longo das camadas desse elemento químico. Se eu baixar aqui, vocês vão ver o outro elemento, aqui no caso um elemento de número atômico 3, o lítio, então eu consigo ver que ele tem 3 elétrons na sua eletrosfera e dá para ver também a distribuição dele, 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Se eu for aqui mais para a direita na tabela, então, por exemplo, aqui no boro, eu tenho o número atômico 5, então eu vou ter 5 elétrons na distribuição eletrônica. Aqui do lado eu consigo enxergar 2 elétrons na primeira camada, do lado direito dá para ver ali a distribuição eletrônica, 2 na primeira camada e 3 na segunda camada. E assim eu posso ir explorando com os meus alunos o átomo, o núcleo, o que são os elétrons, onde é que os elétrons estão no átomo. Então, se a gente for mais para baixo aqui na tabela, nos átomos maiores, a gente vai ter então uma maior distribuição de elétrons, já que eles têm um maior número de elétrons. Então, eu consigo ver elétrons com mais camadas. Então, por exemplo, aqui, o número atômico 51, eu vou ter então 5 camadas com distribuição eletrônica. Já no próximo, aqui embaixo, no bismuto, 83, eu tenho 6 camadas de elétrons. Então, eu tenho bem direitinho 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e assim por diante. Eu posso ir mostrando para os alunos a distribuição dos elétrons no átomo. Também eu posso explicar para eles o que é o núcleo, o que contém o núcleo. Posso demonstrar, também é interessante explicar que, na verdade, isso aqui é uma representação de um átomo, não é
num tamanho normal, né, o tamanho natural do átomo, mas para os alunos poderem ter uma representação de como é o átomo e como os elétrons se distribuem nele. Se eu olhar o carbono aqui também, eu consigo ver a distribuição eletrônica dele. Então, são 2 elétrons na primeira camada, 4 elétrons na segunda camada. Consigo ver o símbolo atômico, né? E também dá para ver o número de massa dele. Então, são várias coisas que podem ser exploradas com os alunos, tanto os alunos de ensino médio quanto os alunos do 9º ano do ensino fundamental também já começam a ver a tabela periódica e também já pode ser trabalhado com eles. O que a cor significa? Como a gente viu antes, eles têm diferentes cores, as cores são referentes às famílias. Então aqui é um azul mais claro, um verde mais claro, aqui um verde mais escuro. Aqui no nitrogênio também já muda a cor, então as cores representam as famílias, tá? Nós trabalhamos com o aplicativo da Faber-Castell, com a caixa de lápis Ecolápis, Floresta Sem Fim é o nome do aplicativo. E aí as pessoas fizeram um painel aqui com uma história com 2 animais da Floresta Sem Fim, que é a arara e o tucano, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, como é que funciona os desenhos das crianças com o lápis, né, lápis de cor, olhando no aplicativo da Faber-Castell, tá? Aqui eu posso levar a pintura de desenho que o aluno fez para a floresta. Então é um certo encantamento para a criança, né? Ver o seu desenho ganhar vida, né? E na cor, na produção que o aluno fez, ó. O aluno que construiu a sua arara, né? As cores da pintura que eles fizeram, tá? Atinga o olhar. Mantive a concentração. Nós estamos colocando em prática, então, uma atividade que eu convidei 3 pessoas que provavelmente elas não conheçam ainda esta aplicação do Google lançada na véspera do Carnaval, elas vão conhecer agora e vamos então ver a dificuldade. É super simples, né? E nós vamos ver aí como é que elas vão interagir com essa aplicação. Elas devem abrir o navegador, o Chrome, todas no celular. Elas estão com o celular na mão, vão abrir o Chrome e vão escrever uma palavra. Eu vou colocar alguns animais, elas vão escolher o que elas quiserem, tá? Cachorro, gato, cavalo, tartaruga, leão, leoa, tigre. Elas vão escolher uma palavra dessas, um animal destes e vão digitar no Chrome. Cachorro. Muito bem. Então, vocês já acharam, né? Uhum. Que o navegador ali do Google, ele possibilita rapidamente uma pesquisa bastante ampla sobre o cachorro.
E vocês vão, eu proponho para vocês subir um pouquinho aqui a tela e mais embaixo um pouquinho, vamos indo. Aqui. A Eliane, então, encontrou o cachorro dela em 3D, tá? E está pedindo, então, para ver o cachorro em 3D. Tu poderia apertar, Eliane, então. E ela vai visualizar o cachorro dela em 3D. Olha, e existe a possibilidade, vamos deixar ele acuar um pouquinho, né? Existe a possibilidade de ver esse animal no seu lugar, no seu espaço. Então, a Eliane vai clicar e nós vamos visualizar, ela vai permitir, tá? Porque é a primeira vez que ela está usando, nós estamos vendo aqui como faz a primeira vez, tá? Tem que permitir. E ela vai, então, achar uma superfície real para projetar o seu cachorro, tá? E agora nós temos aqui um cachorrinho que é virtual e nós estamos unindo o mundo real e o mundo virtual, tá? Então a Eliane está aqui com o cachorrinho dela, virtual, colocando no espaço real da sala. E isso a gente pode explorar porque a pesquisa ela só ampliou. O animal ele tem aí todos os dados para uma pesquisa e ainda tem essa possibilidade de interagir com a criança, né? De estando aqui presente no meio físico que a criança vai poder fazer um carinhozinho ali no animal, tá? Então aqui, ó, eu vou, por exemplo, ó, tocar no cachorrinho da Eliane, né? Existem outros animais, olha, eu ainda posso ampliar, aumentar um pouco mais esse cachorro, né? Deixar ele mais grandinho. Eu posso colocar ele próximo da perna de alguém, né? Então, isso eu tenho aí várias possibilidades. Ela colocou a perna dela lá. Outro animal, o que vocês... Não apareceu, não. Olha, alguns celulares vai acontecer o que aconteceu aqui com a colega, que a procurou na busca e não encontrou. Por quê? Provavelmente o celular dela precisa atualizar o Chrome, tá? Isso é importante a gente deixar claro. A outra colega conseguiu? Ainda não conseguiu. Eliane, vamos tentar então um outro animal. Eu lembro, enquanto a Eliane está procurando, eu lembro aqui, quem tem o celular, o gato, pode ser. Vamos botar o gato em cima da mesa agora ali. Isso, ela já aprendeu como faz, ó. Vai lá, 3D. Agora a nossa superfície vai ser uma mesa, tá? E ela vai colocar o gatinho dela sobre a mesa. Colocar no chão. Deu. Vamos tentar levar o gato para cima da mesa agora, vamos ver se ele vai. Não, ele tem que ficar onde ele gostou, né? Cadê o nosso gatinho? Deu. Então, o gato, olha, normalmente aparece no tamanho real, tá? Nós estamos filmando com dois celulares, né? Olha, então, o gato parece até um gatinho real, mas ele não é, né? Eu posso alimentar o gato da Eliane. Ó. O gato é virtual no mundo real. E aí vocês imaginem fazer isso com o dinossauro, fazer isso com o cavalo. O cavalo é muito lindo, né? Vamos tentar achar o cavalo? Olha, ó. Então, eu disse que o animal... Vamos lá, focando no cavalo. Alguém pode estar se perguntando que qualquer animal eu posso colocar e vou encontrar ele em 3D, e eu vou dizer não, tá? O Google lançou no dia 27 de fevereiro essa aplicação. Então, ainda está
com alguns animais que podem ser vistos, tá? E outros ainda não. Aqui está o tigre, tá? O tigre que eu havia colocado ali no pátio do polo, e agora a Eliane então aqui está interagindo com o tigre, né? Eu chamo a atenção assim, ó, que as atividades de sala de aula que forem feitas, é muito real o animal, tá? Deixa eu tirar isso aqui. O animal é muito real. Os detalhes, as reações, né? Então, para estudar com as crianças, ó, é muito, muito interessante. Eu lembro que aqui esse ícone, ele serve para fazer a foto da posição que tu colocou ali o teu animal no mundo real. E no caso dos iPhones, eles podem, a gente ficar apertando aqui, ó, ele vai gravar um vídeo e o animal vai reagir. Isso que ele está fazendo aqui reagindo com a Eliane, e vai poder gravar na sala de aula com as crianças, né? Aí, interagindo com as crianças, tá? Então, fica muito claro para nós o que é realidade aumentada. Tu vai colocar objetos do mundo virtual no mundo real. E essa aplicação ela está sendo utilizada, inclusive, para comprar coisas na internet. A pessoa escolhe um sofá, escolhe um objeto, coloca no seu espaço, avalia se ficou bem ou não e depois faz a compra, tá? Tem muitas aplicações na indústria e aí por diante. Então, é uma das tendências em termos de tecnologia digital, que é o nosso trabalho aí na Semana Acadêmica. Olha só. Ficou lindo. Olha só. A prof tá filmando, Paulo. Tenta botar o dedinho nele. E foi tu que pintou ele? Bota a mão nele. Ficou bem legal. É? Mas o meu ficou muito triste. O teu ficou muito triste. O teu foi o que mais gostou. Ai, eu não vi o teu. Ai, Deus escreve São Manuel, pra gente achar a rua. Eu botei rua. São Bota a ordem do meio. Olha só, o que aconteceu com o seu vulcão? Hã? Não sei. Ué? O que aconteceu ali, ó? Vai apertando lá. Não, o outro. Isso, daí pode vir, ó, e clicar em cima, ó. Ali na rua São Manuel. Quando explode o vulcão, o que acontece? Sai pedras, lavas, fumaças, né? Vamos olhar de outro ângulo. Acho que São não tá trajetos pra clássicos na escola? É? Ou tu vem por essa aqui, pra chegar na escola? Por essa aí? Tudo bem, agora vamos fazer a rota da Isabelle. Vamos tentar virar aqui, ó. Tem o teu miolinho. Teu desenho, as cores que tu Vai botou. pensando, vamos ver se acha o De nome da novo, rua. vai apertando. Isso. Ai, eu O que aconteceu? lembrar a rua.